Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 77. O amor de Deus pelos pecadores. Prezado irmão P., compreendi por sua carta que você está vivendo em dúvidas, questionando se há esperança para o seu caso. Como embaixadora de Cristo, gostaria de dizer-lhe: espere em Deus. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, 16. Não pode você agora animar-se com essa graciosa promessa? Satanás pode dizer-lhe muitas vezes que você é um pecador, mas o irmão pode responder-lhe: não nego que sou pecador, mas Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Jesus disse: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, 32. E novamente digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, verso 7. Não crê você nessas preciosas palavras? Não as recebe em seu coração? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, versos 6 e 7. Não é essa promessa ampla, profunda e transbordante? Pode você pedir mais? Não permitirá que o Senhor erga justamente agora um estandarte a seu favor e contra o inimigo? Satanás está pronto a escamotear as benditas garantias divinas. Ele deseja retirar cada vislumbre de esperança e cada raio de luz da vida. Mas você não deve permitir-lhe fazer isso. Exerça fé, combata o bom combate da fé, lute contra essas dúvidas, familiarize-se com as promessas. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ezequiel capítulo 33, versos de 13 a 16. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias capítulo 6, versos de 6 a 8. Quando Satanás vier tentá-lo a desistir de toda a esperança, aponte-lhe essas palavras. Ore como Davi. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25, versos de 6 a 9. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, versos de 18 a 20. Eis aí as promessas claras e bem definidas, ricas e plenas, porém dadas sob condições.
Se você as atender, não terá certeza de que o Senhor cumprirá sua palavra? Que essas benditas promessas apoiadas no arcabouço da fé sejam gravadas nos arquivos da memória. Nenhuma delas falhará. Tudo o que Deus falou, fará. Fiel é aquele que prometeu. Hebreus capítulo 11, verso 11. A parte que lhe cabe fazer é claramente apresentada. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17. Restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Ezequiel capítulo 33, versos 15 e 16. O Senhor afirma: todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Verso 17. Ouve agora, ó casa de Israel: não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Ezequiel capítulo 18, verso 25. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Verso 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde, convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel capítulo 18, versos 30 e 32. O Senhor revelou aí, de modo muito claro, sua vontade com respeito à salvação do pecador. A atitude que muitos tomam em expressar dúvidas e descrença se o Senhor os salvará é uma reflexão sobre o caráter de Deus. Aqueles que reclamam de sua severidade estão virtualmente dizendo: o caminho do Senhor não é justo. Mas ele faz retornar a acusação ao pecador. Não são os vossos caminhos torcidos? Posso eu perdoar suas transgressões quando vocês não se arrependem e se desviam de seus pecados? O caráter de Deus é plenamente reivindicado nas palavras das Escrituras que lhe apresentei. O Senhor acolherá o pecador quando ele se arrepender e abandonar seus pecados, a fim de que Deus possa cooperar com seus esforços na busca da perfeição de caráter. As promessas não são incertas, mas se o homem atender às condições, elas são em Cristo sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. O propósito integral de Deus em dar seu Filho pelos pecados do mundo é que o homem seja salvo não em transgressão e injustiça, mas abandonando o pecado, lavando suas vestes de caráter, tornando-as alvas no sangue do Cordeiro. Ele se propõe a remover do homem as coisas ofensivas que odeia, mas o homem precisa cooperar com Deus nessa obra. O pecado precisa ser deixado, odiado, e a justiça de Cristo aceita pela fé. Dessa maneira, o divino coopera com o humano. Deveríamos tomar cuidado para não dar lugar à dúvida e incredulidade, e em nosso desespero queixarmos-nos de Deus e dele dar uma impressão falsa perante o mundo. Isso equivale a nos colocarmos do lado de Satanás. Ele diz: pobres almas, eu tenho piedade de vocês, afligindo-se sob o pecado, mas Deus não se compadece. Vocês anseiam por um raio de esperança, porém Deus os deixou a perecer e fica satisfeito com sua miséria. Esse é um terrível engano. Não deem ouvidos ao tentador, mas digam: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um compassivo Pai celestial. E embora tenha abusado de seu amor e dissipado as bênçãos que ele graciosamente me concedeu, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai e direi: Pai,
pequei, e não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus servos assalariados. A parábola diz como o errante será recebido. Quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas capítulo 15, verso 20. Assim, a Bíblia representa a disposição divina em receber o arrependido pecador que retorna. Mas mesmo essa parábola, terna e tocante como é, apresenta-se insuficiente ao expressar a infinita compaixão do Pai Celeste. O Senhor declara pelo profeta: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Jeremias 31, verso 3. Enquanto o pecador está ainda distante da casa paterna, o coração do Pai anseia vivamente por ele, e cada desejo para voltar para Deus despertado na alma não é senão a terna súplica de seu espírito, convidando, apelando, atraindo o peregrino ao coração amorável do Pai. Com as ricas promessas da Bíblia diante de si, como pode você ainda dar lugar à dúvida? Acredita você que quando o pobre pecador anseia voltar, desejando ardentemente abandonar seus pecados, o Senhor duramente o impeça de prostrar-se a seus pés em arrependimento? Fora com tais pensamentos. Nada pode ser mais afrontoso a Deus do que essas ideias. Nada pode ferir mais a própria alma do que entreter tais pensamentos acerca de nosso Pai Celestial. Toda a nossa vida espiritual contrai um timbre de desesperança com tais concepções de Deus. Elas desencorajam todos os esforços para buscar a Deus ou servi-lo. Devemos pensar em Deus não como um juiz pronto a pronunciar sentença contra nós. Ele odeia o pecado, mas por amor aos pecadores, deu a si mesmo na pessoa de Cristo, para que todos os que quisessem pudessem ser salvos e fruir a eterna bem-aventurança no reino da glória. O próprio Senhor declara seu caráter, que Satanás maliciosamente coloca sob falsa luz. Ele a si mesmo se revela como Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, versos 6 e 7. Que mais poderosas ou ternas expressões poderiam ter sido empregadas do que aquelas que ele escolheu para expressar seu amor por nós? Ele declara: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, verso 15. No plano da redenção, a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Salmos 85, verso 10. O sapientíssimo e todo-poderoso Deus que habita na luz inacessível é pleno de amor, de bondade. Portanto, dê glória a Deus, você que está duvidoso e tremente, pois Jesus vive para fazer intercessão por nós. Dê glória ao Senhor pelo dom de seu dileto Filho, e que ele não morreu por nós em vão. Irmão P., você pergunta se cometeu pecado que não tem perdão nesta vida nem na vida por vir. Respondo: não vejo a menor evidência de ser esse o caso. Que constitui o pecado contra o Espírito Santo? Está involuntariamente atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo? Por exemplo, suponhamos que alguém seja testemunha de uma nova manifestação especial do Espírito de Deus. Possui prova convincente de que o fato está em harmonia com as Escrituras e o Espírito testemunha com seu Espírito que é de Deus. Depois, entretanto, a pessoa cai em tentação. Orgulho, convencimento ou qualquer outro mau traço a domina, e ao rejeitar todas as provas de seu divino caráter, declara que tudo o que antes reconhecera como sendo o poder do Espírito Santo era apenas o de Satanás. É por meio de seu Espírito que Deus atua no coração humano. E quando o homem voluntariamente rejeita o Espírito e declara ser o de Satanás, interrompe o canal por meio do qual Deus pode se comunicar com ele. Pela negação da prova que Deus se dignou conceder-lhe, apaga a luz que lhe estiver a brilhar no coração, e como resultado é deixado em trevas.
Assim se verificam as palavras de Cristo. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus capítulo 6, verso 23. Por algum tempo, pessoas que tenham cometido este pecado podem parecer serem filhos de Deus. Mas quando surgem circunstâncias destinadas a desenvolver o caráter e mostrar de que espírito são, ver-se-á que se acham no terreno do inimigo, arregimentadas sob sua negra bandeira. Meu irmão, o Espírito convida. Chegue-se a Jesus de todo o coração. Arrependa-se de seus pecados, faça confissão a Deus, abandone toda a iniquidade e poderá apropriar-se de todas as suas promessas. Olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22 é seu precioso convite. Dia virá em que a terrível sentença da ira de Deus será pronunciada contra todos os que persistiram em sua deslealdade para com ele. Isto será quando Deus tiver que falar e fizer coisas terríveis em justiça contra os transgressores de sua lei. Mas você não precisa estar entre aqueles que estarão sujeitos à ira de Deus. É agora o dia de sua salvação. A luz da cruz do Calvário está agora resplandecendo em raios claros e brilhantes, revelando Jesus, nosso sacrifício pelo pecado. Ao ler as promessas que lhe expus, lembre-se de que são a expressão de indescritível amor e piedade. O grande coração de amor infinito é atraído para o pecador com ilimitada compaixão, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Efésios capítulo 1, verso 7. Sim, creia tão somente que Deus é seu ajudador. Ele quer restaurar sua imagem moral no homem. Ao aproximar-se dele com confissão e arrependimento, ele se aproximará de você com misericórdia e perdão. Tudo devemos ao Senhor. Ele é o autor de nossa salvação. Ao desenvolver você sua salvação com temor e tremor, Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 12.